Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E é sempre um prazer, uma alegria poder compartilhar com você, poder estar junto com você, te dando aí um auxílio, um subsídio para poder estar te ajudando nas suas aulas da Escola Bíblica Dominical. Eu quero hoje mandar o meu abraço para algumas pessoas que têm acessado os nossos vídeos, têm deixado lá o seu comentário. Meu primeiro abraço vai para o meu amigo Marco Aurélio. Marco Aurélio sempre tem feito os comentários lá e na medida do possível ele tem conseguido responder. E eu quero te agradecer, Marco Aurélio, pelos seus comentários que têm nos ajudado. É um feedback para nós poder estar cada dia melhorando aqui as nossas videoaulas. Também, não só o Marco Aurélio, mas o Gabriel Freitas também tem feito seus comentários lá, a Cristiana Paulo também, Tiago Geme, Elias Nogueira também tem feito seus comentários. Então, meu abraço para você hoje. E um abraço todo especial, todo particular, para o meu amigo presbítero Newton César Marcelino. O presbítero Newton César Marcelino é o idealizador deste projeto. Eu sou o executor e ele é o idealizador. É ele que tem idealizado todo esse projeto, tem dado todo o apoio para a gente, tem postado na sua página lá no YouTube. Então eu quero mandar um abraço para você, Nilton. Deus te abençoe. Obrigado pela idealização desse projeto e com a graça de Deus nós possamos juntos aí prosseguir e levar em frente esse projeto tão abençoado que é a videoaula da Escola Bíblica Dominical. Nilton, um meu abraço forte para você aí. Deus te abençoe em nome de Jesus. E vamos lá, vamos para a nossa aula de número 8. Israel no plano de redenção. Textual. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Romanos, capítulo 11, versículo 32. E a verdade prática. A eleição da graça é formada no presente por gentios e judeus nascidos de novo, bem como no futuro pela conversão da nação de Israel. Israel no plano de redenção. Leitura bíblica em classe vai aparecer para você aqui no vídeo e você acompanha comigo. Romanos capítulo 9, de 1 a 5, capítulo 10, de 1 a 8 e capítulo 11, de 1 a 5. É um pouquinho extensa, né? Mas vamos lá, 9 e 1. Em Cristo, digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e o conserto, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. 10:1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a salvação, porque eu lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé, mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá do abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Romanos 11:1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita de descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas,
e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Mas que lhes diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Muito bem, esta aqui foi a nossa leitura bíblica em classe. O objetivo geral é compreender a sorte de Israel no plano de salvação. E a nossa lição está dividida em 3 tópicos que nós vamos passar a analisar juntamente com os nossos prezados irmãos aqui nesta ocasião. E o primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre a eleição de Israel dentro do plano da redenção. E o ponto 1 vai falar do anseio de Paulo e a incredulidade de Israel. Ora, veja bem, Israel é o povo escolhido de Deus para trazer ao mundo o Messias prometido. Isso nós analisamos através das Escrituras e conseguimos compreender isso. Mas o privilégio da salvação não seria específico à nação de Israel. Não seria só para Israel. Israel seria um meio pelo qual Deus traria o Messias prometido. Mas a salvação seria para toda a humanidade. Deus disse para Abraão, no capítulo de número 12, olha só, o versículo de número 3, a última parte do versículo é a parte que eu gostaria de meditar ou citar para os presentes aqui nesta ocasião. Olha o que ele disse aqui, ó, em relação à bênção da salvação não ser só para a nação de Israel. Ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus tinha um plano de salvação, tem um plano de salvação para toda a humanidade, mas ele se utilizaria de Israel para trazer esta salvação para toda a humanidade. Então Israel seria o meio pelo qual Deus traria o Messias prometido para toda a humanidade. Embora Israel tenha rejeitado aqui o Messias, Deus, na verdade, não rejeitou o povo de Israel. A rejeição do Messias fez com que nós outros fôssemos enxertados nesta oliveira e fizéssemos parte do plano de salvação para a humanidade. Então Deus, ele tem os seus meios para abençoar o seu povo. Israel é o povo eleito, ele faz parte do plano de redenção, mas Israel, infelizmente, rejeitou este plano de redenção. E Paulo, ele fala aqui da tristeza que ele tem em relação aos seus compatriotas, aos seus conterrâneos, aos seus irmãos segundo a carne, que são os judeus. Porque os judeus, eles não compreenderam este plano de Deus para trazer o Messias. Eles rejeitaram o plano de Deus para trazer o Messias à humanidade. E isso entristecia o coração de Paulo. Paulo, ele abre o seu coração para falar dessa tristeza que Israel trouxe ao coração dele. Primeiro, porque eles eram seus irmãos segundo a carne, mas não queriam ser os seus irmãos segundo o Espírito. Eles rejeitaram o Messias prometido. E segundo, porque Israel, eles tinham privilégios especiais. E mesmo tendo esses privilégios especiais, eles conseguiram rejeitar a justiça de Deus, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então Paulo se entristece muito por conta desta situação dos judeus. E aqui no capítulo 1 ao capítulo de número 8, ele trata de doutrina da salvação. Mas ele abre um parênteses do capítulo 9 até o capítulo de número 11, justamente para tratar da sorte de Israel dentro do plano de salvação. Deus, ele tem um plano especial para Israel, para esta nação eleita, embora eles rejeitaram o Messias, mas a rejeição do Messias foi uma rejeição temporária para que se abrisse uma porta, uma oportunidade para os gentios. Quando nós estudamos as 70 semanas de Daniel, nós compreendemos isso, que no fim da 62ª semana, já decorrido 7, ou seja, no final da 69ª semana, o Messias seria tirado.
e abrir-se-ia uma oportunidade para que os gentios fossem enxertados na oliveira e fizessem parte do plano de salvação que Deus tinha para toda a humanidade. Então a rejeição de Israel é uma rejeição temporária, para que eu, como era gentio, pudesse fazer parte também deste plano de salvação para a humanidade. Então, no tópico 1, a eleição de Israel dentro do plano de salvação. E aqui no ponto de número 2, os eleitos e as promessas de Deus. Muito bem. Então, como nós falamos aqui do plano que Deus tinha com Israel, de trazer de Israel o Messias prometido, nós vimos que Israel rejeitou. Será que o plano ou as promessas de Deus para Israel falharam? Obviamente que não. As promessas de Deus não falham. Elas não perdem o seu brilho. Mesmo que a maioria tenha rejeitado, o plano de Deus, a promessa de Deus para Israel, ela terá o seu cumprimento no devido tempo, na hora certa. Isto, a Bíblia diz aqui, a lição também diz, que Deus vai cumprir as suas promessas através da remanescente de Israel, através dos gentios que aceitaram, abraçaram a fé em Jesus Cristo, e também através do Israel lá no futuro, que será restaurado. Ele vai cumprir as suas promessas. Então, a promessa de Deus em relação a Israel não falhou. De forma alguma, as suas promessas perdem o seu sentido, perdem o seu cumprimento, ou falham. As promessas de Deus têm o seu cumprimento na hora certa. A eleição que Paulo trata aqui no tópico de número 2, os eleitos e a promessa de Deus, não se trata aqui de uma eleição individual, mas ele fala de uma eleição coletiva. E isso ele mostra na figura de Esaú e na figura de Jacó, representando nações, representando povo. Então Deus ele predestinou todo o povo aqui para a salvação. E é interessante notar que a revista comenta aqui um pouquinho sobre predestinação. Então quer dizer, ou alguns pensam em dizer, que Deus predestinou um povo para a salvação e predestinou outro povo para a perdição? De forma alguma. Quando nós falamos de predestinação, é bom notar, é bom lembrar que existem alguns atributos que são inerentes à pessoa de Deus. Por exemplo, onipresença, onipotência, onisciência são atributos que pertencem a Pai, Filho e Espírito Santo. Somente Deus possui estes atributos. Dentro do atributo onisciência, que é a capacidade de deter, de reter, de possuir todo o conhecimento, dentro deste atributo onisciência, existe um outro atributo chamado presciência. Enquanto que a onisciência é a capacidade de reter, de conhecer, de possuir todo o conhecimento, a presciência é a capacidade de conhecer todas as coisas, de saber todas as coisas, antes que elas aconteçam. Então Deus ele é presciente, ele já sabe de tudo que vai acontecer. Então Deus ele já sabe quem vai ser salvo e quem não vai alcançar a salvação. Deus ele já sabe quem vai aceitar e quem vai rejeitar, porque Deus é presciente, ele sabe das coisas antes que aconteçam. Então não quer dizer que Deus destinou uns para perdição e outros para a salvação, de forma alguma. Deus ele já sabe quem vai ser salvo e quem vai se perder, infelizmente. Então por isso usa-se esse termo predestinação, porque Deus ele já sabe, ele já conhece, antes que as coisas se desenrolem, antes que as coisas aconteçam, Deus já sabe, Deus já conhece o futuro. Então Deus, na verdade, predestinou todos nós para a salvação, mas uns vão aceitar e outros vão rejeitar. Então Deus ele tem todo o conhecimento. De forma alguma, Deus iria indicar alguém para ser salvo e indicar alguém para ser condenado. Deus não tem cartas marcadas, de forma alguma. A única forma de se marcar é recebendo Jesus como seu Salvador. Fomos selados pelo Espírito Santo quando nós aceitamos a fé em Jesus Cristo. Por isso nós somos predestinados para a salvação. Deus ele já sabe quem vai ser salvo. Então isto é predestinação.
Ponto 3 aqui, do tópico 1. Eleição, justiça e soberana vontade de Deus. No capítulo de número 9, dos versículos 14 a 29, olha o 14 em Romanos. O que Paulo diz, Romanos capítulo 9, versículo de número 14? Vou colocar para você aqui no vídeo, para você poder acompanhar. Mas Paulo diz assim: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? E Paulo também diz assim: de maneira nenhuma. Então, mais uma vez, Paulo usa a diátribe, ele dialoga com um interlocutor imaginário. E ele responde sobre a justiça de Deus. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Ele diz: de maneira alguma. Isso porque nós sabemos que Deus é justo, que Deus é justiça. E Deus não pode ser acusado de injustiça contra Israel por conta da sua atual situação, por conta da condição em que Israel se encontra. Deus não pode ser acusado de injusto por conta disso. E Paulo ele usa a figura de Faraó para representar, para exemplificar que Deus é justo. Ora, a Bíblia diz que Faraó teve o seu coração endurecido. Por que Faraó teve o seu coração endurecido? Porque ele resistiu à vontade de Deus. Então, o endurecimento no coração de Faraó foi por conta da rejeição da palavra de Deus. Ele resistiu à palavra de Deus e, consequentemente, teve o seu coração endurecido. Da mesma forma, a nação de Israel. Israel resistiu à justiça de Deus através da justificação em Jesus Cristo e tornou-se endurecido. Israel se endureceu por conta da rejeição do Messias. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós somos resultados das nossas escolhas. Não queremos com isso dizer que Deus é injusto pelo que acontece na nossa vida. Muito pelo contrário. Queremos com isso dizer que o que acontece na nossa vida é justiça de Deus. É consequência daquilo que nós escolhemos. Se aceitarmos a fé em Jesus Cristo, obviamente, o nosso coração estará aberto para a justificação, para a santificação, mas se rejeitarmos o plano de Deus para a salvação, a justiça de Deus também opera. O nosso coração se endurece, porque Deus é justiça, Deus é soberano. E nós somos resultados das nossas próprias escolhas. Por isso nós temos o livre arbítrio, temos o direito de escolher. Mas as nossas escolhas trarão consequências. Poderá endurecer o nosso coração se rejeitarmos a vontade de Deus e ficarmos mais distantes ainda do plano de salvação, ou pode nos aproximar de Deus. Certo é que o plano de Deus é para a nossa salvação e nunca, jamais para a nossa perdição. Ponto de número 2 da nossa lição. Vamos lá. O tropeço de Israel dentro do plano da redenção. Ponto 1. Tropeçaram em Cristo. Então olha aqui o tropeço de Israel. Eles tropeçaram em Cristo. E por que eles tropeçaram? Quando Paulo escreve para esta igreja que está localizada na cidade de Roma, a igreja de Roma era composta, na sua maioria, por gentios que se converteram ao cristianismo. E uma minoria de judeus que vieram do judaísmo estavam também servindo a Cristo. Esses judeus que vinham do judaísmo, claro, eles observavam a lei, os seus preceitos, procuravam viver conforme a lei. E eles não conseguiam entender com isso. Tinha uma dificuldade enorme de entender por que os gentios foram aceitos por Deus. E por essa dificuldade, eles acabaram tropeçando na própria lei. Eles não conseguiam entender que enquanto os judeus observavam a lei, os gentios, eles tinham a oportunidade de receber a salvação. Então, tinha uma certa dificuldade para que eles pudessem estar juntos ali, sem observar a lei, mas agora sendo justificados somente pela fé em Jesus Cristo, sem a observância da lei. Então foi aí o tropeço de Israel. Eles não conseguiam entender que havia uma possibilidade de salvação sem cumprir a lei.
Enquanto que os gentios, eles entenderam que para alcançar a salvação, independe da observância, da prática da lei ou das obras. A salvação se adquire pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Então, o fato do tropeço de Israel consiste justamente no fato de eles não crerem em Jesus como Messias prometido. Mesmo eles tendo a lei, tendo o Salmo e tendo os profetas, eles não conseguiam entender isso. Mas os gentios entenderam que o único meio de salvação é através da fé em Jesus Cristo. E essa falta de compreensão tornou-se um tropeço para Israel. Os gentios creram e foram justificados pela fé em Jesus Cristo. Não por merecimento, porque nós não merecemos, não temos mérito algum, mas é única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Este é o propósito da carta de Paulo, é mostrar a justificação pela fé em Jesus Cristo. O ponto 2, o tópico 2, fala aqui a seguinte expressão: tropeçaram na lei. Olha aí, além de tropeçar no fato de não compreender, eles tropeçaram na lei. Por quê? Porque os judeus, eles buscavam a sua própria justiça por intermédio da lei. E nós descobrimos que através da lei, nenhuma carne pode ser justificada. Eles procuraram buscar a sua justiça própria pelas obras da lei, pela prática da lei, mas rejeitaram a justiça divina através de Jesus Cristo. Queriam agradar a Deus seguindo os preceitos da lei e tropeçaram em Jesus, que Paulo disse aqui, escrevendo em Romanos 10:4, que é da nossa lição bíblica, mas eu faço questão de ler de novo aqui. Olha onde eles tropeçaram, 10:4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Aí que eles tropeçaram, não entenderam que o fim da lei é Cristo. E os gentios entenderam que Jesus, ele cumpriu a lei. Que Jesus era tudo aquilo que estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. A lei nos serviu de ponte, de aio, de pedagogo, de instrutor, de condutor até Cristo. Então nós estamos em Cristo e Cristo cumpriu a lei. Então nós recebemos a fé em Jesus Cristo e infelizmente os judeus tropeçaram. E no ponto 3 do tópico 2, diz que eles tropeçaram na palavra. Olha só, com o endurecimento do coração do povo de Israel, com o coração muito endurecido, eles tropeçaram na palavra. Olha mais um texto bíblico aqui, no Evangelho de João agora, no capítulo de número 1 e no versículo de número 12. Muito conhecido esse texto bíblico. 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então eles tropeçaram também na palavra. Então observe, preste bem atenção. Não foi por falta de aviso. Israel tinha a lei, tinha os salmos, tinha os profetas. Isaías já profetizava 700 anos antes do nascimento de Jesus. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre o seu ombro, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías já profetizava acerca do Messias. Os salmos falavam acerca do Messias. A lei falava. Moisés disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. E a este profeta o povo de Israel deveria dar ouvidos, deveria dar atenção. Mas Israel não deu atenção. Eles tropeçaram na palavra. Na palavra, mas por não observarem aqui o plano de Deus para a nação de Israel, Deus abriu a oportunidade e os gentios compreenderam através da palavra e eles foram aceitos por Deus. Deus aceitou os gentios porque eles compreenderam através da palavra. Vamos para o tópico de número 3, Israel e o remanescente. Neste tópico aqui, é interessante notar, quando Paulo escreve aqui no capítulo de número 11, que ele mesmo, ele se considera
um dos remanescentes de Israel. Paulo se considera remanescente também. Paulo, por sempre como judeu, e depois que ele começou a anunciar a fé em Jesus Cristo, ele sempre se considerou remanescente. Ele diz aqui no versículo 1 do capítulo de número 11, olha: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os seus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. E olha aqui, o que diz aqui. Mas, que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não se dobraram perante Baal. Então, Paulo, ele se considera também remanescente de Israel. E cita, como eu acabei de ler, o caso de Elias e os 7.000. Porque mesmo que a nação, na sua maioria, rejeitou a Deus, Elias e os 7.000 não se dobraram perante Baal. Eles permaneceram fiéis a Deus. Então, conclui-se aqui nesta leitura, neste tópico, que existe um remanescente fiel através da pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Israel e o remanescente, aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Dentre toda a nação, existe uma minoria que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, são o remanescente de Israel. Ponto 2 do tópico de número 3. Israel e o enxerto gentílico. Então, o plano de Deus para a salvação incluía não só a nação de Israel, mas também toda a humanidade. Então, através de Israel, Deus traria a salvação para toda a humanidade, inclusive para o mundo gentílico. Os gentios também fazem parte do plano de salvação. Israel, infelizmente, não conseguia entender que as outras nações também poderiam fazer parte da salvação ou deste plano de salvação e redenção que Deus tinha para a humanidade. Eles tropeçaram por não aceitar a justiça de Deus em Jesus Cristo. E por este tropeço, aí eu digo assim, graças a Deus, por este tropeço, abriu-se a porta para os gentios. E nós que éramos gentios, nós somos enxertados na oliveira. Israel é a oliveira. Então nós que entendemos o plano de salvação, aceitamos pela palavra a fé em Jesus Cristo, nós somos enxertados na oliveira. Então hoje nós somos ramos enxertados, ou seja, fazemos parte dessa salvação. E enxertados na oliveira, nós vamos brotar, vamos produzir frutos dignos de arrependimento, digno da salvação. Então hoje, eu e você, nós somos enxertados na oliveira. Então nós fazemos parte do plano da salvação de Deus para a humanidade. Fazemos parte também da raiz. Nós não somos os ramos naturais, mas somos enxertados. Temos parte neste ministério da salvação. Ponto 3 do tópico de número 3. Israel e a restauração futura. É interessante notar que, lembra que este tópico da lição, Paulo ele tem uma esperança muito grande em relação à situação de Israel, à situação espiritual de Israel, acerca da sua redenção futura. Então ele tem uma expectativa e uma esperança muito grande em relação a isso. Capítulo de número 11, olha aqui o versículo de número 32, o que Paulo diz. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então todos estão encerrados debaixo da desobediência. Para todos, Israel ou gentil, judeu ou gentil, para que com todos eles Deus possa usar de misericórdia. E ele entende que quando completar o plano de salvação em relação ao mundo gentílico, aí então Israel, na sua totalidade, Israel será salvo. Quando cumprir o propósito de Deus para o povo gentil, as promessas de restauração futura para Israel terão o seu cumprimento no momento exato. Quando a igreja for arrebatada,
vai acontecer a 70ª semana de Daniel. Lembra que eu disse na preliminar, no início da nossa videoaula, que quando o Messias foi tirado, ele foi tirado no final da 69ª semana? Muito bem, quando o Messias foi tirado, começou o tempo dos gentios. E o relógio que contabilizava as semanas para Israel parou. Parou para que entrasse o tempo, a plenitude dos gentios. Quando a plenitude dos gentios se completar, vai acontecer o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, o relógio que contabiliza as semanas para Israel volta a funcionar. E só falta uma semana. E entra em vigor a 70ª semana de Daniel. A última semana de Daniel, conhecida como a Grande Tribulação. No final da Grande Tribulação, vai acontecer a redenção de Israel. Israel vai reconhecer, quando estiver cercado pelo anticristo, falso profeta e as nações confederadas, lição esta que nós tratamos no trimestre passado, Israel vai reconhecer, vai voltar-se para Deus arrependido, e neste momento aparecerá no céu com poder e grande glória Jesus vindo sobre as nuvens, e todo Israel e todo mundo o verá. Israel em massa se converterá, e acontecerá ali a redenção de Israel, e acontecerá a batalha do Armagedon, e terá início o julgamento das nações vivas, e terá início o milênio, onde Israel restaurado estará vivendo e reinando com Cristo durante os 1000 anos. Então Israel e a sua restauração futura. Paulo tinha uma convicção e uma esperança que quando se completasse o tempo dos gentios, a plenitude dos gentios, Israel teria a sua redenção. O futuro de Israel e a sua restauração aconteceria depois da plenitude dos gentios. Encerrando aqui a nossa videoaula, eu quero lembrar os irmãos que do capítulo 1 até o capítulo de número 11, Paulo ele trata de doutrina da salvação, soteriologia. Ele fala de justificação, fala de santificação. Do 9 ao 11 ele abre um parênteses para falar sobre o plano de redenção para Israel, sempre orientando, sempre ensinando, sempre trazendo conselhos e mostrando o plano de Deus para a salvação. No capítulo 12, que é na nossa próxima aula, e na próxima aula nós vamos falar da lição de número 9, está aparecendo no vídeo para você aqui, a nova vida em Cristo. Do capítulo 12 até o capítulo 16, Paulo agora ele já vai tratar de uma parte prática. Então, voltando, do capítulo 1 até o capítulo 11 é a parte teórica da epístola aos Romanos. Do capítulo 12 ao capítulo 16 é a parte prática, onde tudo aquilo que Paulo ensinou, Paulo vem exigindo, vem cobrando dos irmãos da igreja de Roma, e consequentemente para nós também, porque esta epístola ela é atual, ele vem cobrando que nós venhamos a colocar em prática a justificação pela fé, a santificação alcançada em Cristo Jesus. E é isso que nós vamos tratar na próxima videoaula, a nova vida em Cristo. E eu espero você, tá bem? Vou estar aqui aguardando você para a nossa próxima videoaula. Que Deus te abençoe e que a cada dia você seja edificado. Dá uma olhadinha lá no YouTube, vai lá, acesse o YouTube e dá lá um joinha para nós, faz um comentário lá sobre as nossas aulas, e nós teremos o imenso prazer de estar recebendo e respondendo o seu comentário lá. Fique com Deus e até a próxima videoaula, em nome de Jesus.